O Redditor. O cachorro e os vizinhos. Minha esposa e eu tivemos que explicar ao vizinho que nosso cachorro faz parte de nossa família e que eles não podem ficar com ele. Há pouco mais de um ano, quando o meu vizinho se mudou para a casa ao lado da nossa, as coisas pareciam ótimas. Seus filhos eram legais, no geral, pareciam fazer parte de um lar normal e amoroso. Eles eram pessoas peculiares, mas legais, sempre dispostas a ajudar, desde a instalação de uma porta de tela até desfrutar de uma cerveja e uma conversa decente sobre melhorias na casa. Um dia, as bandeiras vermelhas começaram a aparecer. No Halloween, alguns meses depois que eles se mudaram, podíamos ouvir todos os tipos de batidas vindo do lado da casa em que eles estão ligados. Pensávamos que eram apenas as crianças brincando e se divertindo, até que o pai me ligou chorando no telefone sobre como ele estava com tanta raiva que eles não foram convidados para uma grande festa na casa ao lado. O dono daquela casa tem uma política com todos os vizinhos: se a porta da minha garagem estiver aberta, fique à vontade para entrar e se juntar a nós, você está sempre convidado. Mas ele ainda não sabia disso. Algumas semanas depois, os filhos tiveram a ideia de que nosso cachorro deveria passar a noite com eles e começaram a pedir para passear com ele às vezes, o que a princípio achamos fofo. Foi até que um dia, quando as crianças perguntaram sobre ter uma festa do pijama canina de vez em quando, a mãe deles me puxou para longe da minha esposa e disse que era muito injusto que tivéssemos nosso cachorro a semana toda e que eles tivessem que fazer seus horários para vê-lo em nossas vidas e quando estávamos em casa. Eu realmente não tinha ideia do que dizer, mas então ela se dobrou, insistindo que a família deles deveria ficar com ele nos fins de semana porque eu trabalho em turnos e posso vê-la a semana toda o quanto eu quiser. Nosso relacionamento com eles acabou depois que pegamos um de seus filhos arranhando nossos carros acidentalmente. Eles nos disseram para chamar a polícia quando tentamos avisá-los do que aconteceu. Não queríamos dinheiro ou que isso fosse consertado, apenas queria que seus filhos fossem mais cuidadosos. Seu quintal agora é nosso parque. A piscina e os vizinhos intrusos. Meu parceiro e eu compramos a casa ao lado do meu melhor amigo. Eu morei com ele por quase uma década quando seus filhos eram bebês, então eles viam minha casa como uma extensão da deles. Entravam e saíam o dia todo, todos os dias. Eu tenho um horário mais flexível do que ele e sua esposa, então eu os ajudava de manhã, depois da escola e nos dias de folga. Eu tinha uma piscina no meu quintal, e como os filhos do meu amigo ainda eram pequenos, instalei uma tampa retrátil e verifiquei se ela estava trancada para que eles não pudessem abri-la. O quintal do meu amigo tinha um daqueles fortes de madeira, parede de escalada, conjunto de balanço e uma grande caixa de areia. Ao longo do ano, passamos a maioria das noites ao ar livre, grelhando, bebendo e vendo as crianças brincarem, nadarem ou o que quer que fosse. Num dia de verão, cheguei em casa do trabalho um pouco mais cedo do que o normal e comecei a me preparar para o jantar. Ouvi uma batida na porta dos fundos, o que foi estranho, já que os filhos do meu amigo nunca batiam. Fui ver quem era e descobri uma mãe e dois filhos que pareciam ter entre 5 e 7 anos. Quando abri a porta, ela me informou que seus filhos precisavam usar o banheiro e que eu precisava sair e tirar a cobertura da minha piscina. Fiquei confuso e pedi que ela repetisse, e ela disse que seus filhos precisavam fazer xixi, que estavam com calor e entediados de brincar na caixa de areia, então eu precisava abrir minha piscina. Perguntei a ela por que ela estava no quintal do meu amigo e o que a fez pensar que seus filhos eram bem-vindos para nadar na minha piscina ou usar meu banheiro. Ela ficou muito mal intencionada e me disse que havia se mudado para a casa atrás de nós e que viu os filhos do meu amigo virem o tempo todo e eu abrir a piscina para eles. Ela insistiu que, como eu estava disposto a abrir minha piscina para as crianças da casa ao lado, também deveria abri-la para as crianças que moravam atrás de mim. Tentei explicar a relação entre a família do meu melhor amigo e a minha, mas ela alegou que não importava, que os conhecesse desde o nascimento e praticamente os ajudasse a criá-los. Eu só precisava conhecer os filhos dela também e tudo ficaria bem. Eu disse que não e fechei a porta na cara dela. Ela passou um tempo batendo e me xingando pela janela e depois fez os filhos fazerem xixi em uma floreira ao lado do pátio. Como eu ainda não reagi, ela levou os filhos de volta ao quintal do meu amigo para brincar no balanço. Mandei uma mensagem para ele para que ele soubesse o que estava acontecendo. Ela entrou no quintal bem no momento em que ele estava deixando seu cachorro no quintal sem perceber os visitantes indesejados. A mãe começa a gritar e sobe no forte, deixando as duas crianças nos balanços. Ela começa a exigir que ele coloque o cachorro para dentro e como meu amigo ousa deixar seus cachorros entrarem em seu próprio quintal quando os filhos dela estão claramente brincando lá. Ela diz que vai chamar a polícia.
Quando os policiais chegaram, ela começou a falar sobre como seus filhos estão apenas procurando amigos e os filhos do meu amigo estão de alguma forma intimidando seus filhos, mesmo que nunca tenham se conhecido. Que ele a convidou apenas para deixar seus cachorros atacarem seus filhos e blá blá blá. Eles eventualmente a levam de volta para sua própria propriedade e voltam mais tarde para nos dizer que avisaram sobre voltar. Ela morou naquela casa por quase um ano antes de ela e o marido se divorciarem. Durante aquele ano, tive que substituir a trava dos controles da cobertura da piscina 3 vezes, pedir uma empresa que removesse um portão na parte de trás da minha propriedade e eventualmente pagar uma empresa de segurança para verificar no quintal sempre que estivéssemos ausentes por mais de algumas horas. Encontramos ela e seus filhos em nossos quintais várias vezes, mas ela ia embora quando estávamos em casa. O que finalmente resolveu o problema foi meu parceiro pegá-la na piscina. Ela disse a ele que conhecia o dono da casa e que ele havia dito a ela que não havia problema em nadar. Ele disse a ela que era casado com o dono da piscina e que não é permitido nadar. Ela aparentemente teve uma reação ruim ao perceber que estava emergindo seus filhos em água e a guia nunca mais voltou. A vizinha e a camiseta. Minha vizinha ficou brava porque eu tirei minha camisa na minha própria casa. Então, quarta-feira, eu estava doente, tive febre e me senti muito mal. Passei a maior parte do dia deitado na cama, mas por volta do meio-dia mudei para o sofá da sala porque estava ficando muito quente no meu quarto e estava fresco na sala de estar. Para algum contexto, nossa sala de estar é preenchida com grandes janelas que apontam para a rua e para a casa do meu vizinho. Então, fui para o sofá e ainda estava com calor, então tirei minha camisa. Nesse ponto, eu estava apenas vestindo shorts curtos e meu sutiã. Eu estava deitada por alguns minutos quando houve uma batida na porta e minha mãe foi atender. A sala fica ao lado da porta, então não foi difícil ouvir a conversa. Minha mãe abriu a porta, e a vizinha, que vamos chamar de Karen, estava lá e disse: "Oi, Susan, como você está? Vim dizer para você dizer à sua filha para se cobrir." Minha mãe então disse razoavelmente: "Com licença?" Karen respondeu: "Sim, é meio nojento o que ela está fazendo, se expondo assim." Minha mãe, agora um pouco menos paciente, disse: "Oh, desculpe, não sabia que você poderia me dizer o que fazer com meus filhos em minha casa." Karen então respondeu: "Ah, não é isso que estou tentando fazer. É só que o escritório do meu marido fica do outro lado da sua janela, e é difícil para ele se concentrar no trabalho quando há um adolescente do outro lado de sua janela." Minha mãe, tão perplexa quanto eu, disse: "Ok, 3 coisas. Primeiro, minha filha não está nua, e mesmo que estivesse, não importaria porque ela mora aqui e pode usar o que quiser. Em segundo lugar, o que seu marido, um homem de 45 anos, está fazendo olhando para minha filha de 17 anos? E em terceiro lugar, saia da minha propriedade, porque termina aqui." E com isso, minha mãe bateu a porta na cara de Karen. Não tivemos notícias deles desde então, e na sexta-feira minha mãe comprou cortinas para as janelas da sala. Então, sim, esse foi meu encontro com nossos vizinhos. A vizinha e o bife. Vizinha chamou a polícia porque não compartilhei comida com seu filho. Eu não daria bife para o filho dela. Isso aconteceu talvez cerca de um ano atrás, antes de toda a pandemia começar. O tempo estava bom, e eu tinha acabado de comer alguns bifes de lombo. Não usava minha churrasqueira desde o ano anterior, então decidi que agora seria um bom momento para experimentá-la por alguns dias. Um grupo de trabalhadores da construção civil trabalhava em uma nova casa. Está construído agora e é muito bom, embora muito caro para mim. Mas tinha estado quente ou chuvoso quase toda a duração da construção, e eles estavam trabalhando duro o tempo todo. Então resolvi ser legal e, depois de passar no local, gritei para eles virem buscar comida de graça quando saíssem do intervalo. Eles ficaram incrivelmente gratos. Havia cerca de 5 trabalhadores presentes, e 4 deles apareceram para comer um bife, enquanto o outro passava. Eu tinha o suficiente para todos, inclusive um para mim. Nos divertimos conversando e nos conhecendo. Um deles era veterano dos fuzileiros navais no início dos anos 80, ele é amigo da minha avó agora. Um era até parente do xerife de nosso condado. De qualquer forma, em meio à conversa, ouvimos um com licença do outro lado da cerca. Minha vizinha é uma mulher de meia idade com um filho super esquisito.
Ele era um influenciador que adorava ir às redes sociais e postar sobre seu gosto pela planta e vivia do salário de sua mãe todas as semanas, enquanto morava no sofá dela. Ele também estava na casa dos 30 anos. Lá estava ela, do outro lado da cerca. A mãe disse: meu filho queria saber se ele pode comer um pouco de bife também. Eu respondi: desculpe, não tenho mais nenhum. Mas ela insistiu: você tem o suficiente para todos eles. Eu disse: sim, eu tenho. Se ele queria um pouco, deveria ter vindo antes. Ela respondeu: não, você deveria ter comprado o suficiente para todos. Esse cara era legal o suficiente para cozinhar esse bife, mas foi interrompido por ela: você não tem trabalho que deveria estar fazendo? Então o trabalhador respondeu: estamos na nossa pausa, senhora. Ela logo saiu bufando, mas não antes de gritar que estava chamando a polícia. Eu fui o único que ouviu isso, eu acho. Então perguntei ao parente do xerife se havia realmente alguma coisa pela qual a polícia iria me prender. Claro que ele disse não. Em suas palavras, não há leis contra não compartilhar. Perguntei se deveríamos dizer isso a ela, e ele novamente disse que não. Novamente, em suas palavras, seria a maior diversão que eles tiveram no trabalho desde que começaram a construir aquela maldita casa. Nota: eu realmente tinha um bife extra. Eu estava guardando para mais tarde, com certeza. Depois que os trabalhadores da construção voltaram ao local, quem deve aparecer senão um policial, sem luzes, já que não há emergência? Ele estacionou em frente à casa da vizinha. Ela e seu filho saíram e cumprimentaram o policial. Eu saí no meu próprio gramado, e ela apontou diretamente para mim. Não consigo me lembrar de tudo que foi dito aqui, mas ela estava me acusando de discriminação porque deixei seu filhinho de 30 anos fora da nossa festinha do bife. Eu juro, foi como um almoço de jardim de infância. O policial obviamente se livrou disso, avisou para ela não envolver a polícia em algo tão ridículo de novo e começou a ir embora. Mas então eu disse: espera, policial, você está com fome? Ele respondeu: bom, ainda não almocei. Então eu disse: posso te oferecer um bife? A vizinha então grita: eu sabia. Você tem mais bife. Eu exijo que você dê para meu filho agora. O policial respondeu: e eu exijo que vocês dois voltem para as suas casas antes que eu prenda vocês por perturbar a paz e possivelmente assédio. Mas o filho, o influenciador, disse: eu só queria um pouco de bife, oficial. Você tem que fazer algo sobre isso. Este homem está praticando um crime de ódio contra meu filho. Nós dois realmente rimos. O policial disse algo como: tenha um bom dia, e eu levei para o meu quintal. Tive que dar a ele o bife cru, já que ele tinha que voltar em sua patrulha, mas nós rimos muito. A vizinha e seu filho finalmente voltaram para casa, e toda vez que eu vejo hoje em dia, ela faz cara feia para mim, enquanto o filho simplesmente não presta atenção. De vez em quando, vejo esse mesmo oficial, e toda vez que eu vejo, ele pergunta a mesma coisa: você se lembrou de compartilhar hoje?